Três sinais que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano. Então hoje nós vamos falar sobre esses três sinais que podem fazer você não conseguir passar em medicina, que podem determinar o seu futuro. E é justamente sobre isso que eu quero analisar aqui com vocês, né? Esse que vai ser então o tema da nossa aula de hoje. Três sinais, né, que mostram aí que você não vai conseguir passar em medicina em 60 dias ou esse ano. Então é fundamental que você fique comigo até o final dessa aula para você entender quais são esses três sinais, né, e como que eles estão intimamente relacionados com a sua reprovação em medicina. E é justamente, né, esses sinais que fizeram várias pessoas ano passado não conseguirem passar em medicina e nesse ano terem que estar, né, elas estarem estudando de novo física, estudando de novo matemática, estudando de novo redação, sendo que o sonho, né, dessas pessoas era estar dentro da faculdade de medicina, estudando, né, para ser o primeiro médico ou a primeira médica da família, tá? Então esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer tê-los aqui para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? Um conhecimento neurocientífico baseado na neurociência da aprendizagem para que vocês tenham um bom rendimento no estudo de vocês, tá? Que hoje vai ser um conteúdo bem legal, tá bom? Vai ser um conteúdo bem legal para a gente discutir sobre isso, ok? Sobre esses três sinais que você não vai passar, tá? São três sinais claros e objetivos que fazem total sentido aí quando a gente analisa a rotina de estudo de alguns vestibulandos. O meu objetivo, né, pessoal, com essas aulas gratuitas é sempre trazer um conhecimento para vocês, né? Eu sempre falo, né, que o conhecimento é poder, né? E a aprendizagem é o superpoder. Então é importante que vocês peguem esse conhecimento e vocês usem ele, tá? Que vocês anotem as informações, que vocês apliquem esse conhecimento na prática para que isso possa ajudar vocês, tá? Porque senão, se o conhecimento ele não é aplicado, ele é inútil, né? Ele não tem poder. Agora, quando você aplica o conhecimento, você aprende aquele conhecimento e você bota ele na sua vida, você tem muito mais resultado, né? Que resultado nós estamos falando aqui? Você ser médico, você passar em medicina, né? Você poder ser o exemplo de sucesso da sua família, né? Você poder, lá no futuro, né, ser uma pessoa de sucesso, poder ajudar os seus pacientes, né, e fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Esse é o nosso grande objetivo e acredito que quem me acompanha aqui também tem esse desejo, né, tem esse objetivo de vida de poder fazer a diferença, né, poder fazer diferença na vida das pessoas através da medicina, tá bom? Então, assim, quando eu pergunto para o aluno, quantas provas você está fazendo, né? Pô, você vai fazer uma prova, pode ser daqui 60 dias, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, né? Ou o pessoal que está no ensino médio, daqui 2 anos, né? Independente de quando que você vai fazer essa prova, mas você está estudando para fazer uma prova, né? Então, se você está estudando para fazer uma prova, você precisa fazer provas em casa, né? Você precisa simular o campo de batalha, porque a prova ela foi desenhada, ela foi feita para você errar, tá? Então, quando eu pergunto para a pessoa, tu tá fazendo provas? Não, tô só vendo videoaula e fazendo questões. Não, provas eu só vou fazer lá no final. Agora não vou fazer porque eu não tenho base. Quando o sujeito fala isso para mim, é um sinal que esse cara não vai passar. E eu tô falando aqui para vocês, é importante que vocês entendam, que o que eu tô falando aqui para vocês é um conhecimento que tem uma evidência, né? Então eu tenho evidências, tanto do ponto de vista de aprendizagem, né, neurociência, como dados práticos, né?
Então eu recebo muitas mensagens, né? Eu tenho milhares de seguidores nas redes sociais, as pessoas conversam comigo e ali eu consigo identificar alguns padrões de comportamento, né? E esse é um padrão de comportamento que eu percebo muito, que é quando a pessoa ela manda uma dúvida para mim, eu pergunto, tá, beleza, meu querido, quantas provas você está fazendo por semana? Ah, eu não fiz nenhuma ainda, estou há 1 mês, 2 meses, 3 meses estudando e não fiz nenhuma prova. Pum, esse é um sinal para mim que esse cara vai ser reprovado. É a mesma coisa, você vai correr uma maratona, né? Pô, vou correr uma maratona. Aí você vai lá, se inscreve para a maratona, faz a sua inscrição. E aí, em vez de você praticar, correr na rua, né, treinar a tua musculatura, treinar a tua resistência cardiopulmonar para correr essa maratona, não, você fica em casa vendo vídeo no YouTube. Você fica lendo livros de como correr. Não, você tem que ir para a rua correr, porque é isso que vai te colocar, que vai fazer você conseguir esse resultado de correr uma maratona. É a mesma coisa nos estudos. Se você vai fazer uma prova, você precisa fazer provas, mesmo sem base. Por quê? Porque praticando, errando que você aprende, né? Então, você só vai aprender os conteúdos se você praticar, sujar a mão de terra. Um outro exemplo é, por exemplo, quando você aprende a caminhar, né? Se você perguntar para o seu pai, perguntar para a sua mãe, como é que você aprendeu a caminhar? Ele vai responder para você, você aprendeu caindo e levantando, errando e aprendendo, né? Se você pega, por exemplo, uma criança que nasce nos Estados Unidos, que aprende a falar inglês, como é que ela aprendeu a falar inglês? Errando e aprendendo, errando e aprendendo. Então a prova, ela dá para nós essa atmosfera, né? Você fazer provas, mesmo sem saber o conteúdo, mesmo sem ter base, você vai errando. Aí você vai errando, erra uma vez, erra duas, erra três, até que chega um momento que, pô, né, tu começa a errar, e aí você, pô, então tem que parar de errar. Então fazer provas, né, quando o cara fala pra mim, não tô fazendo provas, pum, é um sinal que esse sujeito não vai conseguir passar. É um sinal pra mim. E aí vem o ponto, né, por que mesmo a pessoa sabendo que ela precisa fazer provas, que ela precisa fazer simulados, isso é uma unanimidade, né? Se você pegar vários vídeos no YouTube e ver Instagrams que falam sobre passar em medicina, é uma unanimidade que todo mundo concorda com praticar, né? Fazer questões, fazer provas, simular aquele cenário do dia da prova, né? E por que todo mundo, sabendo que tem que fazer prova, por que essas pessoas não fazem? E aí vem a explicação científica, né? A questão cerebral. Pô, Léo, eu sei que tem que fazer prova, né? Até a galera que me acompanha há mais tempo, ela vira e mexe, eu tô falando, fazer prova, tu tem que fazer prova, né? Tanto que eu recomendo para os meus alunos, né? Nós temos o nosso regime de treinamento dentro do Método Atleta da Mente, um P3R, né? Até, inclusive, hoje eu postei lá, né? Domingo, eu postei lá no nosso grupo, nós temos um grupo privado só com os membros da família ATM, né? Com os atletas mentais, e nesse grupo, domingão lá, é a galera postando, ó, a prova, que eu peço para eles tirar foto, tá, beleza, tu fez a prova, me prova, né? Prova para mim que você foi lá e executou aquilo que tinha que ser feito. O cara bate uma prova ali provando, olha, eu fiz o que tinha que ser feito. E aí tava cheio lá de publicações, né, de alunos, né, várias publicações. Então assim, nós temos esse regime de treinamento. Aí vem a perguntar, por que o cara não faz, mesmo sabendo o que ele precisa fazer? Por quê? O nosso cérebro, e é importante que vocês anotem isso, ele é preguiçoso. O cérebro humano, ele é preguiçoso, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então, o cérebro humano gastar menos energia foi fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? O nosso cérebro, do ponto de vista primitivo, do nosso DNA primitivo, ele foi programado para sobreviver e não para viver. Faz sentido, né? Eu não sei se eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou conseguir pegar o meu alimento, eu não sei se eu vou conseguir caçar, então eu preciso armazenar energia. Então o nosso cérebro ele é procrastinador, ele ama procrastinar, né? Ele sempre busca fazer coisas que dão prazer, né? Que dá prazer para ele e gasta menos energia. Então, como ele é preguiçoso, a maioria das pessoas chega na hora de fazer a prova, ela procrastina. Ela tem uma procrastinação. Por quê?
Fazer provas, olha que bizarro isso, meus queridos. Fazer provas gasta menos energia, né? Então eu tenho um gasto energético, né? Quem já está mais avançado nos estudos, o que é energia? Qual que é a nossa moeda energética, né? Tem uma organela celular chamada mitocôndria, né? Que faz lá, pega a glicose e faz adenosina trifosfato, né? O famoso ATP, precisa de oxigênio, glicose, faz a respiração celular e vai fazer essa moeda energética para a célula, né? Tanto por exemplo, as células musculares, os neurônios, né, vão estar utilizando a glicose ali como principal fonte de energia, vai fazer lá o metabolismo energético, enfim, vai formar energia ali para você ter atenção, para você aprender, para você memorizar, né? Então, fazer provas gasta muita energia. Comenta aqui quem já fez a prova, quem já fez um simulado em casa, gastou energia, não deu aquela preguiça, não deu aquela fadiga? Comenta aqui, só para mim saber. Se aconteceu isso, você foi fazer a prova, chegou na metade da prova, você ficou extremamente cansado. Você ficou fadigado, começava a ler o texto e se perdia no meio do texto, de tão fadigado que você estava. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui para mim. Ó, o Iago, principalmente em questões com textos enormes, muito, né? O pessoal comentou do Enem, quem já fez o Enem sabe, né? Só quem fez o Enem sabe o que é sair da prova extremamente cansado, né? O pessoal comentando aqui, a Beatriz, demais, a Mariana, isso aconteceu comigo no dia do Enem, ficou fadigada, não conseguia render nos estudos, né? Então, quando esse sujeito ele fala para mim que não está fazendo prova, eu sei por quê, por causa da procrastinação. Então esse cara ele gasta menos energia e dá prazer fazer prova? Comenta aí, é prazeroso? É prazeroso, né? Que nem você vê uma série na Netflix. Por exemplo, ontem de noite eu vi uma série daquela do assalto ao Banco Central, né? Eu gosto muito de séries que são baseadas em fatos reais, né? Pô, é prazeroso, né? Tu fica ali, aí acabou a série, eu fui pesquisar, né? Sobre aquilo. Então eu gosto dessa parte, né? Séries documentais, séries policiais. Então, assim, o cara tem aquele prazer, né? Tu fica focado, né? Tu tem um foco ali, né? Você fica prestando atenção durante 1 hora, é agradável, né? Gasta menos energia, né? Ver uma série na Netflix que te dá prazer. E o pessoal comentou ali, ó, o Iago, a Mariana, todo mundo comentou ali, não dá prazer. É cansativo, né? É um estímulo negativo fazer provas, né? Então, você não tem prazer. Por quê? Porque você vai errar todas as questões, né? Então, o prazer, né, aquele estímulo dopaminérgico. Porque quando você está vendo uma série, você está extremamente focado ali na Netflix, focado vendo aquela série, é porque você aumenta um químico lá no teu cérebro chamado dopamina. Ela que vai te dar atenção, ela que vai te dar a motivação, aquele prazer, aquele foco na série. Dopamina. Você estimula as tuas vias dopaminérgicas. A Netflix, todas as redes sociais, né, eles têm engenheiros, tá, que estudaram neurociência. Então toda a programação da série, ela é desenhada para chamar a tua atenção, para estimular a dopamina em você. Então quando você passa o filme lá na plataforma, na rede social ou no Instagram, no YouTube, né, aqueles micro vídeos que aparecem ali para você, eles são colocados na sua frente de propósito. Eles botam os vídeos que realmente que você gosta. Então, o tempo que você fica no vídeo é o tempo que você estimula a dopamina. Então, quanto mais vídeos eu colocar para você que são semelhantes àquele, mais dopamina eu vou gerar. Então, os engenheiros, né, dessas grandes empresas, dessas plataformas, dessas redes sociais, eles desenham toda a plataforma para você ficar horas e horas perdendo o seu tempo. Eles querem roubar a tua atenção. Quanto mais tempo você ficar ali, mais tempo eles ganham dinheiro, tá? Inclusive tem um artigo científico que foi publicado na Harvard que eles criticam isso, né? Eles falam até que ponto isso é benéfico para a sociedade, né?
Então, até que ponto que isso é importante para a sociedade? Eles fazem esse questionamento. Olha que legal isso, né? É um artigo bem legal. Se der, depois eu até eu posso postar esse artigo para vocês, tá? Eu posso mandar ele para vocês lá nos meus stories, tá? Depois eu posso estar enviando ele para vocês. Então olha que bizarro isso, né? O quanto a gente é manipulado. Então veja bem, né? Voltando aqui para a prova. Então fazer provas gasta menos energia e dá menos prazer, né? Só que veja bem, eu falei aqui para vocês no início, né? 3 sinais, nós estamos no primeiro sinal, 3 sinais que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano. 60 dias. Por que eu falei isso? Porque quando a pessoa faz prova, né, meus alunos que fazem provas toda semana, mais de uma prova por semana, e ele tem aquela consistência, o que ele faz? Ele ganha resistência de prova. Resistência de prova. Então aquela fadiga que a maioria das pessoas que estuda com método tradicional, que vê videoaulas, que é prazeroso, né, que não gasta energia, mas também você não aprende. Então veja bem, quanto mais energia você gasta, quanto mais você estimula o teu cérebro, maior vai ser a sua taxa de retenção, maior vai ser a sua capacidade de aprender os conteúdos. Então é aquela coisa, ir na academia, né? Ir na academia, você cansa, você tem a dor, né? Dói o músculo, dói tudo quando você vai na academia, né? Só que depois vem a recompensa, né? Quanto mais sofrimento for, quanto mais sofrido for o seu treinamento na academia, maior vai ser a probabilidade de você fortalecer a tua musculatura e emagrecer. É a mesma coisa nos estudos. Quanto mais pesado, quanto mais intenso for o teu estudo, maior vai ser a probabilidade de você passar em medicina, de você ir bem na prova, não ficar fadigado, não ter uma desregulação emocional no dia da prova. Então é isso que acontece com os meus alunos. Então eles conseguem ter resultados extraordinários, por quê? Porque eles praticam muito, é muita prova. E aquela pessoa que não consegue, que demora anos, e talvez essa pessoa pode ser você, e aí você tem que ter essa humildade de entender o porquê que você não teve resultados ainda, por que várias pessoas passaram em medicina e você não, você tem que ter essa humildade. Eu tive que ter essa humildade. Eu estava em depressão, eu estava a ponto de desistir da medicina e fazer outro curso da área da saúde, nutrição, enfermagem. Tava quase assim, um degrau, um passo para desistir da medicina. Eu vou ter que ter humildade. Eu tenho que ter humildade. Beleza, eu não tive resultado. O que eu fiz? Eu fiz isso. Eu estudei como é tradicional, videoaulas, questões, de forma passiva. Não teve resultado. Então agora eu tenho que ter humildade para reconhecer o porquê que eu não tive resultado e eu vou buscar o quê? Fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. É isso que você tem que fazer. Porque se você está anos estudando, se você não conseguiu passar ano passado, não conseguiu ser aprovado em medicina ano passado, esse ano você está estudando da mesma forma, não está tendo resultado, isso é um sinal que está na hora de você mudar. Aí você tem que ter humildade. Porque senão você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos e a probabilidade de você desistir nesse caminho é muito alta. Porque tu já não conseguiu passar, já está quase desistindo, imagina quando 3, 4, 5, 6 anos tentando. Então agora é o momento de você, preciso fazer diferente. Tá? Então assim, quando você deixa de fazer prova, é o teu cérebro querendo te enganar. É o teu cérebro querendo te auto-sabotar. Ele está dizendo o seguinte: gasta menos energia e faz uma coisa que dá prazer para você, né? Que nem quando você vai na academia. Não vai na academia hoje. Hoje tá frio, tá chovendo. Fica em casa só hoje, né? Aquela vozinha, aquele self-talk falando ali com você. Não, fica em casa hoje, não vai na academia. Fica em casa hoje, só hoje, né? Não tem aquela vozinha que fala com você? Você não, hoje eu vou ir na academia, hoje eu vou fazer um exercício, cuidar da minha saúde. E aquela vozinha, não, fica em casa, né? Vê uma Netflix só hoje, amanhã você começa.
E essa mesma vozinha foi o que fez você não passar em medicina. Ficou ali, ó. Não faz um simulado hoje, não faz uma prova hoje. Vê uma videoaula no YouTube, né? Deixa para fazer simulado mês que vem. Deixa para fazer simulado há 30 dias da prova, quando você tiver base. Aí o cara vê videoaula, faz 10 questões depois da videoaula, que é a mesma coisa que você bater um pênalti sem goleiro, né? Fazer 10 questões depois que você viu o conteúdo, que o conteúdo tá fresco na tua cabeça, é que nem você bater um pênalti sem goleiro. Eu quero ver você fazer uma bateria de questões desse conteúdo semana que vem, mês que vem, no dia da prova. Aí eu quero ver. Entendeu a diferença que eu quero trazer aqui para vocês? Então vocês têm que entender que o inimigo de vocês, em muitos cenários, é você mesmo. Você mesmo que está auto-sabotando. É você mesmo que não está conseguindo passar, porque você está perdendo para você mesmo. Aquela vozinha lá toda hora. Não faz prova, não faz simulado. Né? Sendo que tem vários estudos neurocientíficos falando que você aprende praticando. Ah, mas eu não tenho base. E qual que é o problema de você pegar uma prova e não saber fazer as questões? Qual que é o problema de você errar? Qual que é o problema? Ninguém nasce sabendo. Ou alguém nasceu sabendo. Então tu pega as grandes descobertas no meio científico, eles repetiram, eles testaram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Entendeu? Então não tem problema nenhum você pegar uma prova e errar a prova inteira. Qual que é o problema? Quem que disse que está errado? Pega a questão, tenta fazer e não consegue. Da mesma forma que uma criança tenta falar e não consegue. Fala uma palavra, fala outra palavra, ela vai errando várias vezes, conjuga o verbo errado, fala tudo errado, até que um momento ela começa a falar, começa a fazer frases, começa a conjugar o verbo, começa a entender, entendeu? Aprender a caminhar é a mesma coisa, ninguém nasce sabendo. Então perceba que se você não faz prova, você não aprende o conteúdo, você não ganha resistência para fazer a prova, aí vai chegar no dia da prova, você viu tanta videoaula que você sabe todo o conteúdo, só que você não tem resistência para ler as questões. Aí você não consegue ler as questões, erra questões fáceis e sai da prova chorando, porque você sabe, você saiu da prova, você sabe que não passou. Saiu da prova, tu sabe que não passou. Não adianta ficar esperando o milagre. Acabou a prova, tu sabe que não passou. Então, assim, esse é o primeiro sinal. O primeiro sinal que você não vai passar em medicina. Não está fazendo provas. Toda a semana. Esse é o primeiro sinal. Tá bom? Um rapaz aqui comentou. Acho que é rapaz, né? Paiva. O Wilker Paiva. E não sabe botar o conteúdo em prática. Exato, perfeito o comentário dele. Não sabe colocar o conteúdo em prática. O cara viu tanta videoaula, ele sabe tanto conteúdo, só que uma coisa é você saber o conteúdo e botar ele em prática. Né? Quem fez a prova do Enem sabe disso. Né? O cara vê aquelas revisão de véspera. Quem já viu alguma revisão de véspera? Né? Os professores falam todo o conteúdo. Ó, vai cair isso, vai cair aquilo. Uma coisa é você saber o conteúdo, saber a fórmula. Outra coisa é você saber aplicar a fórmula, aplicar o conteúdo numa prova de 90 questões que tem a sua pressão, né? Você tem uma pressão em você mesmo, a tua família te colocou pressão, os teus amigos, tem toda uma pressão, né? É a prova que vai decidir o futuro da tua vida e você tá ali. Desesperado, porque você tem base, sabe o conteúdo, sabe a fórmula, mas não sabe fazer questões. E aí eu pergunto, quantas provas você fez em casa simulando o tempo? Não é começar a prova na segunda e no domingo. Um exemplo, uma aluna minha que foi aprovada em medicina numa faculdade de São Paulo chamada Uninove, passou com bolsa 100%, ou seja, não vai pagar nada, né? Porque esse dia o cara comentou, não, mas é que passar em medicina é fácil. Hoje em dia,
passar no vestibular é fácil. Não, mas meus alunos, no caso essa aluna, é de graça, não paga nada. Então ela conseguiu passar. Aí eu perguntei para ela, querida, quantas provas você fez? 54 provas. 54. Não é 10, não é 20, 54 provas. Ela fez em casa simulando. Para quê? A prova, você conhece o seu inimigo, você conhece o padrão do seu inimigo, porque a prova foi desenhada para tu errar. Os caras não querem que você acerte. Não tem vaga de medicina para todo mundo. Não sei se vocês sabiam disso. São milhões de pessoas que fazem e tem 10 mil vagas, 8 mil vagas de medicina. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você ver a videoaula, outra coisa é você saber fazer a questão. Tá? Comenta aqui, faz sentido para vocês o primeiro sinal? Faz sentido para você? Que daí eu vou para o segundo sinal. Comenta aqui, faz sentido, só para mim saber se vocês estão. Total sentido, beleza. Então eu vou dar sequência, né? Então se faz sentido para vocês, vamos dar sequência aqui, tá? Beleza. Então esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, tá? Sinal do que, Léo? Sinal que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano. Não vai passar em medicina. Segundo sinal, qual que é? A falta de consistência, tá? Consistência. A falta de consistência. Como assim? Tá? Então, o sujeito ele não consegue ter regularidade no estudo dele. Tá? Ele estuda um dia e procrastina 2. Estuda 2 dias e procrastina uma semana. Estuda uma semana, procrastina um mês. Alguém conhece? Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de comportamento? Comenta aí, eu conheço, Léo. Comenta assim, eu conheço. Eu conheço uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Né? Estuda um dia e procrastina 2. Estuda 2 dias e procrastina uma semana. Estuda uma semana e procrastina um mês. Ó, o Iago falou, eu conheço, eu mesmo. Assim, não precisava dizer, né? Mas assim, pode falar, não, eu conheço uma pessoa, meu amigo, minha prima é assim, tá? Ó, eu sou a própria pessoa, tá? Então, assim, esse é o sinal. Eu pergunto pro sujeito, como é que tá a tua rotina de estudo? Como é que tá a tua dinâmica de estudo? Como é que está a tua consistência nos estudos? Você consegue ser consistente? Por quê? E aí, isso é uma coisa importante, tá? Porque assim, vocês focam muito na aprovação, pô, eu quero passar em medicina em 60 dias, eu quero passar em medicina esse ano, né? Não é ano que vem, não é daqui 3, é esse ano, né? Quero usar esse método de 60 dias que tu ensina. Eu quero. Só que assim, você tem que pensar também, e na medicina, como é que vai ser? Porque a medicina não vai te esperar. Entendeu? Se você acha que o vestibular é difícil, a medicina vai ter muito mais conteúdo. E os teus professores não estão nem aí se você está ansioso, se você está depressivo, se você isso, se você aquilo. Eles vão te socar conteúdo, vão te cobrar. Pô, mas tu não leu o livro? Tá, mas tu não estudou antes de vir na aula? Então, isso, né, eu sempre falo para os meus alunos, né, atleta mental vem do quê? Vem da preparação física e mental para você aguentar os 6 anos. São 6 anos, não é um mês, não é um ano, não é um curso técnico de enfermagem, não é um curso politécnico, não. É 6 anos de uma faculdade, né? Semana passada, por exemplo, eu tive aula quarta-feira, aula o dia inteiro no bloco cirúrgico, são cirurgias, né? Na segunda-feira.
Eu tenho aula na maternidade, então cesárea, você tem um atendimento com mulheres que estão grávidas. Então, assim, é uma faculdade séria. É um conhecimento sério. Então, se você não trabalhar esses elementos da performance mental, se você não se transformar em um atleta mental hoje, depois dos 6 anos da medicina, você vai sofrer. Então agora é o momento que? O momento para você trabalhar essas habilidades cognitivas. Você trabalhar esses elementos, melhorar a sua performance. Porque a única chance que você tem na sua vida é estudar. Do céu só cai água. Então você tem que estudar. É a tua única chance. A tua única chance de sair da casa que você mora hoje. Você melhorar a sua condição, você dar um futuro melhor para a sua família, para os seus familiares, para os seus filhos. Ou caso você queira ter filhos, é estudando, é com a medicina. Você não tem outra chance. Então agora é o momento de você trabalhar, né? Trabalhar isso. Então assim, quando o aluno fala para mim, Léo, eu não tenho consistência, eu procrastino muito, uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste. Esse é um sinal que essa pessoa não vai conseguir passar. Porque não adianta você chegar lá no dia da prova e esperar um milagre. Não. Eu vou ver aqui as videoaulas, vou ver as resoluções das questões aqui e vou para a prova e vou esperar um milagre. Não vai acontecer. Mas assim, vamos analisar por que falta consistência. O que vocês acham, pessoal? Na opinião de vocês, por que falta consistência? Comenta aqui pra mim. Por que a galera que falou ali que não tem consistência, que não consegue render nos estudos? Na opinião de vocês, por que isso acontece? Por que vocês não têm consistência nos estudos? Por que todo mundo passa em medicina menos você? Comenta aqui. Procrastinação. Tá, vou anotar aqui, ó. Vamos comentando que eu vou anotando. Procrastinação. Ó, alimentação ruim. Perfeito, né? Alimentação ruim. Ó, minha cabeça esquece, né? Então, o esquecimento. A rotina, né? Rotina de estudo. Perfeito. Então, assim, por que não tem consistência, né? E eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, tá? Eu também tive esses problemas, tá? Eu também tive esses problemas. Eu não tô falando aqui porque eu li no livro. Eu tive esses problemas, inclusive eu desenvolvi depressão, tá? Eu tive esses problemas. Então eu não tô falando aqui o que eu li no livro, eu tô falando do que eu vivi, né? Skin the game, tá? Então vamos lá. Por que isso acontece? Né? Por que falta essa consistência? E aí um belo dia eu tava me perguntando, pô, cara, mas quando eu trabalhava entregando jornal, quando eu trabalhava no supermercado, empacotando as sacolas, eu não procrastinava. Eu ia todo dia. E agora que eu estou estudando para decidir o futuro da minha vida, para mim ser o primeiro médico da minha família, eu procrastino. Como assim? Né? Como assim eu não tenho consistência? E aí o pessoal, né, falou algumas coisas importantes. Esquecimento, alimentação ruim, rotina. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu percebi, olha que interessante, eu percebi que quando eu estudava, eu só tinha feedback de dor, né? Ó, o pessoal comentou o money, né? O dinheiro. Exato, né? O dinheiro mexe com a dopamina. Se você bota dinheiro, se dói no teu bolso. Porque se eu não vou trabalhar, eu não ganho dinheiro. Então o dinheiro ele é extremamente dopaminérgico, ele mexe com a tua dopamina, né?
Então, se você não bota dinheiro no meio, se você não dói no teu bolso, você não tem comprometimento. Então tem que doer no teu bolso, tá? Mas enfim, então acontece. O que acontece nessa consistência é o quê? Você estuda e só tem feedback de dor. Você estuda e não evolui. Você não evolui. Você está estagnado, parece que não flui o teu estudo. Por que não flui o teu estudo? Porque você não está aprendendo. Você não aprende, você não memoriza, você não consegue adquirir conhecimento, passa dias, passa semanas, passa meses e você não sai do lugar. Né? E aí vem a procrastinação, porque o nosso cérebro ele é inteligente. Ele pensa, não, eu só gasto energia aqui estudando, eu só tenho feedback de dor, eu não aprendo, eu não memorizo, eu me sinto inferior, eu me sinto vulnerável. E quando eu entro nas redes sociais, eu vejo lá o famoso em Dubai, eu vejo o famoso em Miami, né? Eu vejo o famoso viajando, eu tenho aqueles vídeos de piada, eu tenho aqueles vídeos de meme. Então isso faz o quê? Me dá prazer. Eu gasto menos energia e tenho mais prazer. Aí o cérebro, de forma extremamente inteligente, ele pensa o seguinte: eu não vou ficar estudando, eu vou ficar procrastinando nas redes sociais. Entendeu? Eu não vou ficar estudando, eu vou ficar procrastinando. Por quê? Procrastinar gasta menos energia e me dá prazer. Estudar gasta mais energia e me dá menos prazer. Entendeu? Então o nosso cérebro ele entende isso. Aí você tem uma rotina totalmente desregulada, porque você não tem um método, você não tem um passo a passo, você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar. E aí passa dias, semanas, meses e você tá que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo, você não sai do lugar. E aí você entra no Instagram, você vai ver várias pessoas passando em medicina e você tá ali estagnado. Você não sai do lugar. Né? E aí, todo mês, né, a cada 2 meses eu tenho um aluno meu aprovado em medicina. Né, todo mês eu estou fazendo lives e postando alunos meus que foram aprovados em medicina. Então, perceba, se você não tem um método, se você não tem um passo a passo, primeiro faz isso, depois faz aquilo, né? Método é o quê? É o caminho para a meta. Então você não tem esse passo a passo. Então a tua rotina, você não sabe o que fazer. Uma hora tu vê vídeo aula, vou mudar esse método, vou começar a estudar por flashcards. Eu vi um vídeo no YouTube que flashcards vai salvar a minha vida. Aí, pum, vai ver flashcards. Aí viu essa aula aqui, viu eu falando de provas. Aí vai fazer provas. Aí erra a prova inteira. E acha ruim ainda. Não, Léo, é que eu errei a prova inteira. Tá errado esse método. O cara acha, né? Isso é muito louco, é bizarro. O cara acha que na primeira prova, na segunda prova, na terceira prova que ele fizer, ele vai acertar alguma coisa. Não vai, ele vai errar tudo. Até uma hora ele começar a entender a parada. Então assim, daí ele vai lá e faz a prova, não vê resultado. Aí ele volta para videoaula. Aí não deu a videoaula, aí ele começa a fazer resumo colorido. Ele vê um vídeo no YouTube. Não, resumo colorido é o que vai salvar a minha vida aqui para passar em medicina. Aí aplica resumo colorido, perde o dia inteiro para fazer um resumo colorido para postar no Instagram, para mostrar que está estudando. Aí passa um mês, não dá resultado o tal do resumo colorido. Aí volta pro flashcards. Aí vira aquela, uma hora isso, uma hora aquilo, fica toda hora mudando de método. E não sai do lugar. E aí não consegue estabelecer uma rotina de estudo. Não consegue ter essa consistência. Porque não tem um método, não tem um passo a passo. Aí o pior de tudo é o que tenta inventar. Não, eu vou criar aqui. Eu vou fazer prova, vou ver videoaula, vou pegar um pedaço de cada
cada estratégia de estudo. Vou fazer um pouco de flashcards, um pouco de mapa colorido, um pouco disso, um pouco daquilo. Aí esse é o pior de todos. Que daí o cara, em vez dele estudar, ele fica o dia inteiro vendo vídeo de como estudar. Entendeu? O cara fica o dia inteiro vendo vídeo de como estudar. E aí, o tempo tá passando, a prova tá passando, passa dias, semanas e o cara não sai do lugar. Porque ele não tem um passo a passo do que ele tem que fazer. E aí não vem a consistência. Aí, por exemplo, tu pega um aluno meu, tá? Pega um aluno do método Atleta na Mente. Eu mostrei isso hoje nos meus stories. Pego os meus alunos. Eles têm lá passo 1, passo 2, eles têm exatamente o que eles têm que fazer. Aí tu vê lá, domingão, vai lá no nosso grupo. Todo mundo lá fazendo as tarefas, todo mundo consistente. Aí tu vê semana passada, a galera postando. Semana retrasada. Na outra semana, mês passado, pum, consistência. Consistência. Então, você ter um método, isso vai possibilitar você aprender o conteúdo, você memorizar o conteúdo e você ter consistência. Porque daí fica um estudo agradável, você começa a ver resultado. Por quê? Se você não vê resultado, você vai querer evitar aquilo ali, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com academia, tá? Eu trabalhei 6 anos com academia. Aí teve uma menina lá, chegou na academia, ela tinha uns 25, 26 anos, tá? E aí ela chegou na academia falando o seguinte: eu cansei de ser sedentária, cansei de ter uma alimentação baseada em hambúrguer, pizza, eu quero mudar. Porque na academia, quando a gente ia fazer a ficha da pessoa, a gente pegava todas as informações dela, né? Pegava todas as informações, fazia uma anamnese para entender o contexto. Ela falou, desde que eu me conheço por gente, eu sou sedentária, eu só como porcaria, eu só como junk food, eu nunca fiz exercício, vai ser a minha primeira vez com exercício e eu quero emagrecer. Eu vou fazer o que for preciso que eu vou emagrecer. A motivação da pessoa lá em cima. Aí passou 2 semanas e a pessoa chegou para mim. Um dia de tarde lá, eu na academia e tal, chegou essa pessoa. E ela falou assim, não, eu quero subir na balança, eu quero ver o quanto que eu emagreci. 2 semanas depois. Eu falei, eu recomendo, eu oriento você não focar no resultado, você focar no processo. Que é justamente o que eu falo aqui para vocês. Falei isso para ela. Foca no processo. É demorado, né? Você tem que construir hábitos, você tem que solidificar os teus hábitos, tem que ser consistente, todo dia um pouquinho. Não é em 2 semanas que você vai ver resultado. Eu oriento você não ficar se pesando, não ver resultado. Não, mas eu quero ver. Pum. Subiu na balança, tinha perdido 200 gramas. E realmente a pessoa estava focada. Né? Tava indo todo dia na academia e tal, tava extremamente focada, foi no nutricionista, né? E aí chegou a guria assim, saiu da balança, eu olhei pra cara dela assim, a linguagem corporal, né? Eu consigo ler a mente da pessoa sem ela falar uma palavra, né? Só pela linguagem corporal, a expressão facial, né? O corpo, né? O corpo fala muita coisa. Eu olhei e ouvi uma expressão de nojo, tristeza, uma linguagem corporal deprimida, né? Um semblante de fraqueza, de tristeza, depois que ela subiu. Dela baixou a cabeça assim. Léo, mas 2 semanas, vindo todo dia, 200 gramas? Aí eu pensei, cara, tu quer resolver o que você ficou a tua vida inteira fazendo errado em 2 semanas? Entendeu? Tu quer resolver tudo que tu fez errado em 2 semanas? Entendeu? Então assim, depois parou de fazer academia, né? Não voltou mais, né? Então esse é o típico de pessoa que fica mudando de método, fica aqui tentando inventar um método, em vez de seguir aquela metodologia, ter consistência, escolhe o método,
segue essa metodologia, desde que seja um método científico, né? Não vai cair em golpe na internet, achismo de coaches e coisas, né? Segue uma metodologia e segue ela, tem a consistência, tá? E aí, quando você tem essa consistência, vai passando um tempo e você, pô, beleza, eu tô errando, mas tem uma coisinha que eu peguei, eu aprendi esse detalhe, né? Se você tem um método completo, né? Por exemplo, se você tem um método atleta da mente completo, você vai ter várias ferramentas. Tem o FACS, que é uma ferramenta de aprendizagem acelerada para exatas. Aí você memoriza uma fórmula, memoriza como faz uma conversão, memoriza uma matemática básica aqui, vai aprendendo uma fórmula aqui, vai evoluindo, passou uma semana, passou 2 semanas, 4 semanas, aí você vai lendo a prova, vai pegando a manha da prova, começa a fazer uma questãozinha aqui, uma ali, vai evoluindo, né, resultado, aí você vai dando aquela motivação, aí você tem uma confirmação daquele comportamento, né, porque gerou dopamina, aí você quer repetir, quer fazer mais prova, aí você treinou a tua mente, você blindou a tua mente, né, e aí você vai indo e começa a ter resultado. Entendeu? Então, consistência. Se o aluno não tem consistência, é o sinal que ele não vai passar em medicina em 60 dias. Consistência. Tá? Procrastinação. Aí alimentação ruim também, né? O cara não tem uma boa nutrição cerebral, não consegue comer bons alimentos, e aí passa, né? Vai passando dias, semanas, e a pessoa não consegue passar em medicina. Faz sentido para vocês? Comenta aqui, faz sentido o que eu falei? Comenta aí, se faz sentido ou não o que eu falei. Para a gente poder dar sequência aqui para a aula, tá? A gente vai para o terceiro sinal. São 3 sinais. Beleza, agora nós vamos então para o terceiro sinal, tá? Terceiro sinal. O terceiro sinal, anota aí. O terceiro sinal que eu vejo que a pessoa não vai conseguir passar, tá? É a gangorra emocional. Como assim gangorra emocional? É aquele sujeito, tá? Que as emoções dele, elas são diretamente proporcional ao resultado. Então é aquele sujeito que ele precisa ele é movido, ele é focado no resultado, tá? Então, por exemplo, se ele acerta uma questão, ele fica feliz. Se ele tira 900 na redação, manda para uma plataforma lá, tirou 900 na redação, demorou 5 horas para fazer a redação. Aí, pum, tudo bem, né? Manda para a plataforma lá, tirou 900 na redação, tirou isso, tirou aquilo, pum, ele fica motivado. Agora, quando ele erra aquela questão, ele fica triste. Ele fica deprimido, ele fica ansioso, ele pensa em desistir, sou burro, sou incapaz, sou inseguro. Que é exatamente o que eu falei da menina da academia, a história da academia. A menina o que? Ela queria resultado, ela queria subir na balança e ver o resultado, ver um milagre. Sendo que ela ficou... Sendo que ela ficou a vida inteira sem praticar isso físico. Como é que ela vai querer resultado tão rápido? Então, veja bem. Se você constrói uma estratégia de estudo focada no resultado, na nota, nos acertos, você está fadado ao fracasso. Porque aí você vai ficar nessa gangorra emocional, você vai ficar que nem o ratinho correndo atrás do queijo, correndo atrás do prazer. Você quer o resultado, você não quer o processo. Aí um dia você está feliz, outro dia você está triste. Isso é horrível. Por quê? Porque esse aluno, ele bota muita expectativa no resultado. Ele vê um vídeo no YouTube,
evolução de notas. Nossa, olha lá o cara, primeiro lugar na federal, isso, aquilo, tirou esse notão no Enem, acertou todas as questões de matemática, isso e aquilo, sabe? E aí você vai se comparando. Só que você não vê que essa pessoa que teve esse resultado, o cara só estudava, o cara nasceu em berço de ouro, estudou em escola de rico e você é pobre. Você não tem apoio da sua família, você estuda e trabalha, como é que você vai se comparar com essa pessoa? Entendeu? Você tem que focar no processo e não no resultado. Você tem que focar em aprender, memorizar e não no resultado. O resultado tem que ser uma consequência. Que nem, por exemplo, essa menina da academia, que eu dei o exemplo para vocês. Essa menina, o foco dela tinha que ser... Cara, quando eu for no mercado, em vez de eu comprar um chocolate, eu vou comprar um brócolis. Em vez de eu comprar uma pizza, eu vou comprar uma batata. Entendeu? Então eu vou mudar o quê? Eu vou mudar os meus hábitos. Primeiro eu vou mudar meus hábitos. Em vez de eu acordar meio-dia, eu vou acordar mais cedo. Né? Em vez de eu ficar o dia inteiro nas redes sociais, eu vou excluir as minhas redes sociais, vou focar só no meu estudo. Então você vai mudando os teus hábitos e aí a consequência disso, a consequência dessa mudança de hábitos vai ser o quê? Vai ser você ter resultado. Porque você tem consistência, todo dia um pouquinho. E aí acontece uma coisa muito louca, né? Porque às vezes o cara, ele começou a estudar ontem e hoje ele já quer acertar tudo, né? Ele não vê que, pô, ontem eu não sabia nada, hoje eu já sei alguma coisa. Não, ele foca, não, olha essa questão aqui, eu não acertei. Só que muitas vezes é uma questão extremamente difícil. Poucas pessoas vão acertar esse tipo de questão. Aí falta estratégia de prova, né? Não tem um método, não tem um passo a passo, não tem uma orientação. Entende? Então, assim, quando o aluno fala isso para mim, Léo, errei todas as questões, estou deprimido, vou desistir da medicina, vou fazer enfermagem, vou fazer outra coisa, vou desistir. Quando o aluno fala isso para mim, que ele, se ele acerta, ele fica feliz, ou se ele erra, ele fica triste, isso para mim é um sinal claro que essa pessoa não vai passar em medicina. Comenta aqui se vocês concordam comigo, pessoal. Todo mundo concorda comigo? O que vocês acham dessa reflexão? Faz sentido? Comenta aí. Concordo. Ó, a Fernanda falou que concorda, né? Faz sentido o que eu falei. A Mariana também, sim. Triste realidade. Total. Então perceba, se o aluno, né, demonstra esse sinal, se eu consigo, cara, esse é um cara que vai ser reprovado esse ano. Dificilmente esse cara vai passar em medicina. Tá? Então esse terceiro sinal é isso, tá? Desregulação emocional. E aí uma coisa que influencia muito nessa desregulação emocional é as redes sociais. As redes sociais, tá? Elas prejudicam muito nisso. Por quê? Porque você fica toda hora olhando a grama do vizinho, né? Vocês ficam toda hora olhando a grama do vizinho. E muitas vezes você se compara com pessoas que não estão na mesma realidade que você. Você se compara com outras pessoas que não vêm do mesmo lugar que você. Então como é que você vai querer se comparar com o vídeo que você viu no YouTube, o vídeo que você viu no Facebook de uma pessoa que nem é da mesma realidade que você? E aí isso ativa vários gatilhos no teu cérebro. Isso ativa vários mecanismos de procrastinação. Aí você associa, você cria uma neuroassociação negativa com o fato de estudar. E aí, de novo, passa meses, dias, vai chegando próximo da prova e você não consegue ter o resultado que você quer. Aí você vê os meus alunos fazendo prova com consistência, controle emocional, fazendo várias provas, passando em medicina em 60 dias, passando em medicina com ciclos de 60 dias, 3 ciclos de 60 dias o cara passa em medicina.
90 dias passa em medicina, menos de 60 dias passa em medicina. Por quê? Por que tem tanto resultado? Porque tem um método, tem um passo a passo, foca no processo, coloca o estudo como um desafio, não olha para a grama do vizinho, tá focado, tá seguindo o método, tá um passo a passo, não perde tempo no YouTube vendo vídeo de como estudar. Tá ali, focado. Sabendo que ele vai errar, é normal errar, ninguém nasce sabendo, mas erra uma vez, na próxima tem que acertar, sabe? E aí você vai tendo resultado, vai aprendendo, vai memorizando. E aí o mais legal de tudo não é nem a aprovação. Vou falar uma coisa, o mais legal não é a aprovação. Sabe o que é o mais legal? O mais legal é você se olhar no espelho, depois que você é aprovado em medicina, você se olhar assim no espelho, se olha no espelho, bem dentro do seu olho, e você, pô, cara, eu consegui. Ninguém acreditou em mim, mas eu consegui. Eu sou capaz. Sabe? E você ter esse sentimento, cara, eu consegui. Olha da onde que eu saí. Ninguém acreditou em mim. Esse é o mais legal da aprovação, sabe? Você recebe vários elogios de várias pessoas quando você passa. Mas o mais legal é você se olhar no espelho. Cara, eu consegui. Eu posso qualquer coisa. Eu consegui passar em medicina. Eu saí do menos zero. E eu consigo. Esse é o mais legal. Então, quando você vira um atleta mental, você começa a olhar, né, dessa forma para o teu estudo, e você começa a quebrar os seus próprios limites, sabe? Conseguir fazer mais, quebrar os seus limites, ter mais foco, né? Ter mais motivação, aprender mais. E aí você vai crescendo, né? E aí você chega na medicina e você não fica apavorado, porque você sabe como fazer. Você sabe como aprender, você tem organização, você tem um método, você tem um passo a passo, né? E aí você sabe agora. São 6 anos de medicina, beleza, mas você sabe o que tem que fazer. Você sabe aonde que tem que ir, você sabe tudo isso. Aí vai evoluindo, sabe? Então, você virar um atleta mental, né? Você virar um vencedor, você saber como estudar, como aprender, como memorizar, isso é o mais legal, né? De você, pô, eu posso qualquer coisa. Então, assim, comparação, focar no resultado é um gatilho para você fracassar, tá? É um gatilho para você não conseguir ter resultado. Beleza? Faz sentido para vocês? Entenderam os 3 sinais que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano? Faz sentido para vocês? Ficaram com alguma dúvida? Alguma coisa vocês não entenderam? Comenta aí. Ó, o Daniel falou, sim, faz sentido. Perfeito. Realmente, né? As pessoas elas são muito imediatistas, né? Tô vendo aqui os comentários. Eu vi que teve um comentário aqui. Você precisa de um método, tá? Iago, você precisa de um método, tá? O método é o caminho para você atingir uma meta. Você precisa de uma metodologia para você conseguir passar em medicina, tá? Isso aí é fato. Você vai precisar de um método, você precisa de um passo a passo, você precisa de uma estratégia. Senão você vai ficar ali anos e anos e anos e não vai sair do lugar. Porque se você seguir o método tradicional de ver videoaulas, fazer 10 questões depois, isso vai fazer a tua vida ser um filme de terror. Então você precisa de um método, tá? Mas tem que ser um método que funcione, que seja baseado na neurociência.
Ó, o Jailson, eu tô com raiva de mim mesmo. Então assim, a ideia não é que você tenha raiva de você, tá? Inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções, reconhecer da onde que elas vieram e você agir a partir dessas emoções. Isso é inteligência emocional. Então, por exemplo, eu morava num casebre, caindo aos pedaços, e eu tinha raiva daquilo. Pô, eu tinha raiva de ser pobre, né? Eu ia para a escola com tênis furado, eu não tinha condições, então aquilo me dava raiva, né? Eu me sentia mal. Por que eu não, né? Por que eu não posso? Por que eu tenho que morrer pobre, né? Por que eu não posso ter as coisas? Por que eu não posso realizar meu sonho de ser médico? Quem disse que eu não posso? Então eu tinha raiva daquilo, eu era deprimido por causa daquilo. Então eu tive inteligência emocional, eu reconheci as minhas emoções, eu entendi da onde que elas vieram, da questão social, né? Porque tu vai para a escola e tu vê o teu colega com o tênis do ano, né? Tu vê o teu colega estuda numa boa escola, você mora num casebre, você tem um tênis rasgado, um tênis de doação, e você se sente um lixo, você se sente um merda. Por quê? Porque o cérebro humano, ele compara. Nós se comparamos, porque nós somos seres sociais. Então você quer estar inserido num grupo. Então isso desperta vários sentimentos negativos naquela pessoa, né? E aí você se sente pobre. Entendeu? Você, pô, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou inferior. Olha aquele cara, ele mora numa casa boa, ele tem um tênis bacana, ele tem a roupa da moda, ele não precisa trabalhar porque o pai dele tem dinheiro. Entendeu? E aí você, pô, mas eu tenho um tênis rasgado, eu tenho que trabalhar porque o meu pai não tem dinheiro. Ele vai bem na escola e eu vou mal na escola. Tu entendeu essa dualidade da parada? Né? E aí aquilo dá raiva, dá tristeza, dá medo. E aí vem a inteligência emocional que o Daniel Goleman, né, que é um cientista americano, fala. Reconhece as tuas emoções, entende da onde que elas vieram, por que que elas vieram e usa essas emoções como um combustível. Para quê? Para estudar. A tua única chance é estudar ou esperar um milagre do divino. Eu resolvi não esperar esse milagre, né? Ah, não, mas não existe meritocracia no Brasil. Concordo 100%, não existe. É muito mais difícil para o cara que nasceu na periferia, que nasceu pobre, conseguir vencer no Brasil. Eu concordo. Mas daí vai fazer o quê? Medicina é só para quem tem dinheiro. Concordo também, concordo 100%. Mas vai fazer o quê? Vai esperar o milagre acontecer? Ou você vai sentar e vai focar, vai estudar e vai construir o teu futuro e o futuro da tua família? Isso é inteligência emocional, né? Se eu pudesse citar uma única coisa que me fez passar em medicina, inteligência emocional, né? Dentro do método Atleta da Mente, que é o que me fez passar em medicina, que salvou a minha vida, né? Uma das bases dele é a inteligência emocional. Interpretar as emoções, entender de onde é que elas vieram e agir em cima dela. Então é isso que o Jailson tem que fazer. Jailson Miguel, é justamente isso que tu tem que fazer, meu querido. Ficar chorando, ficar triste não vai mudar nada. Entendeu? Tem que lidar a partir dessas emoções, tá? É isso que você tem que fazer. É isso que a galera tem que fazer para vencer. Perfeito, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês não entenderam? Então, pessoal, o objetivo então hoje era mostrar, né, para vocês esses 3 sinais que você não vai passar em medicina em 60 dias ou esse ano, tá? Mostrar para vocês por que, né, que dá para passar em medicina, por que é possível passar em medicina quando você muda a tua estratégia de estudo e por que não é possível passar em medicina, por que demora tanto tempo, né? Então, assim,
O objetivo da aula é esse, é mostrar para vocês, tá? Então, assim, quando você entende isso, entende esses sinais, entende o que você está fazendo errado, agora que você entendeu o que está de errado na tua rotina, você muda. Entendeu? Quando você entende isso, você começa a perceber isso, que é possível você melhorar o seu desempenho nos seus estudos, melhorar a tua performance. Quando você entende isso e começa a mudar, fazer diferente, fica muito mais fácil. Tá? E lembrando, né, que do dia 4 ao dia 10 de abril vai acontecer a jornada Você na Medicina. Daí lá eu vou explicar toda essa metodologia, esse método, esse passo a passo que eu oriento para os meus alunos, tá? É um evento 100% online, 100% gratuito. Se inscrevam, né? Quem não está inscrito ainda, se inscreve, porque vai ser um evento fantástico, tá? Do dia 4 ao dia 10 de abril, tá? Quem não está inscrito ainda, se inscreve, tá bom, meus queridos? E quem não é inscrito ainda no canal, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para você ser avisado, né? Quando eu faço aulas, quando eu faço conteúdos gratuitos, né? Quando eu publico conteúdos gratuitos para ajudar você a passar em medicina em 60 dias, 60 dias, 60 dias, tá? Se inscreve aqui, ativa as notificações, comenta, né? Deixa um comentário aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Deixa um comentário aqui porque isso é extremamente importante, tá bom? E vejo você então na próxima aula. Tamo junto!